Outro ponto que eu queria entender é o seguinte. Lá atrás tinha pouca informação, então você não conseguia abrir um status invest, por exemplo, e já aparecer o PL das empresas, todos os dados. E por conta disso, dessa falta de informação, você vê que antigamente tinham ativos mais mal precificados do que hoje em dia? Óbvio que hoje em dia tem muito ativo mal precificado, porém lá atrás, por conta disso, você vê que era mais ou não, era a mesma coisa? É uma boa pergunta sua. É uma boa pergunta sua. Eu, analisando o meu desempenho histórico, eu sempre consegui criar um alfa muito parecido ao longo do tempo. Eu diria que naquela época, você ter informação era uma vantagem. Hoje todo mundo tem uma mesma informação, mas como tem muito mais investidor pessoa física do que tinha, às vezes as pessoas fazem uma leitura muito superficial desta primeira informação que não existia lá atrás. Vou dar um exemplo prático. Lá atrás as pessoas não conseguiam descobrir o dividend yield de um fundo imobiliário. Eu, quando comecei, em 2014, investir em fundo imobiliário, não faz tanto tempo assim, faz menos de 10 anos. Para eu conseguir o dividend yield de um fundo imobiliário, cara, era um parto. Eu tinha que entrar no site da B3, da CVM, abrir os informes um a um, somar no Excel e gastar essa energia toda para pegar o dividendo de uma empresa. Pô, ninguém tinha essa informação, eu tinha porque eu tinha me dedicado para conseguir essa informação. Isso era um diferencial. Hoje, qualquer um tem acesso ao dividend yield de uma empresa. Só que eu acho que essa informação já não tem o mesmo valor de antes, porque as pessoas olham o dividend yield e falam, nossa, dividend yield alto é bom e dividend yield baixo é ruim. Não necessariamente. Às vezes teve um evento não recorrente, às vezes aquele ativo, às vezes aquele fundo está correndo muito mais risco, às vezes teve um efeito no IGPM que deu deflação, como deu 2 períodos de deflação nos últimos 12 meses. Acho que nos últimos 12 meses deve ter tido, 5 meses de deflação. E daí os fundos que são IGPM+, Sim. cai o dividendo. E daí a pessoa física que só olha dividendo, que antes ela nem conseguia olhar, e hoje consegue, ela toma uma decisão errada porque ela não sabe interpretar aquele dado. Então, eu acho que o trabalho do investidor e do analista mudou. Antes, você ter a informação já era uma grande vantagem competitiva. Hoje essa informação está comoditizada, mas eu acho que a profundidade da análise ela nunca foi tão rasa, porque esse crescimento do investidor pessoa física, ele trouxe também uma base de investidores que são pessoas que muitas vezes são amadoras, muitas vezes não se dedicam tanto, né, não leem um relatório e, por conta disso, às vezes tomam decisões baseadas em informações rasas, tipo somente o dividend yield. E, pô, quem se esforça um pouquinho mais, que lê o relatório, consegue chegar a conclusões diferentes daqueles que ficaram na superfície. Né? E eu vou te dar alguns números aqui. Né? A gente consegue fazer algumas estimativas de acesso aos relatórios de fundos imobiliários que a gente tem lá na Suno. E é menos de 1% dos investidores que leem o relatório. Então, do número de cotistas que tem, menos de 1% chegam a abrir o relatório, é isso? É isso. É isso. O cara só vê o preço atual da cota, vê o dividend yield, E para por aí. vê o PVP e é isso. Aí ele decide se vai investir com essas informações somente, então. Exatamente. E eu não acho que essa é a melhor forma de investir. E o analista ou o investidor que tem um pensamento de segunda ordem, como diz assim o Howard Marks, ele tem uma vantagem competitiva enorme, né? Assim, eu acho que a maior vantagem competitiva que uma pessoa pode ter na vida é pensar um pouco mais que a média das pessoas. E essa ascensão do número de investidores, ela trouxe para o mercado uma massa de investidores que não dá para generalizar, não é todo mundo, mas que na média não fazem um trabalho profundo. E por conta disso, cria-se oportunidades para quem faz. Da mesma forma, então, que antes o trabalho era mais manual, de precisar realmente encontrar os dados, fazer os cálculos, hoje tá tudo mais de mão beijada e as pessoas só se limitam a ver isso. Então, hoje o trabalho é ver as pegadinhas que as pessoas estão caindo. Antes era ter a informação, você já conseguia ter uma vantagem competitiva.
né? Lá atrás, isso nos livros, né? Eu não peguei essa época, mas quem tinha uma informação era quem ia lá no centro de São Paulo, ia lá na sede da Bovespa, nem existe mais Bovespa, abria os arquivos, via os relatórios das empresas, né? Porque as empresas não existia internet, não existia site de relação com o investidor. As empresas elas se comunicavam através do jornal e a B3, lá, aliás, a Bovespa, ela acumulava lá atrás nos arquivos dela e disponibilizava para as pessoas irem lá fuxicar. Cara, quem mora em São Paulo, quem que investia, né, naquela época? Era muito pouca gente. Quem que ia na bolsa lá fuçar? Menos gente ainda. Hoje essa informação está pública para todo mundo. Mas, isso, apesar de estar pública para todo mundo, ou melhor, o fato de estar pública para todo mundo fez mais gente ganhar confiança na hora de investir. Porém, eu acho que pouca gente lê nota explicativa. E eu diria assim, inclusive analistas, assim, sabe? Tipo, cara, pouca gente lê nota explicativa. Então, tem pegadinhas que são mais gritantes, tem pegadinhas que são só os mais experientes que conseguem pegar. Mas o mercado financeiro, as pessoas têm que se lembrar, cara, é um mercado competitivo. Ele é um mercado muito parecido, talvez, com o mercado de esportes. É possível você ser um bom tenista? É possível você ser um bom jogador de futebol, um bom jogador de xadrez? Eu acho que sim, é possível. Mas, cara, é preciso se esforçar muito para ter resultados acima da média. E como é que você consegue se esforçar? Como que a pessoa física consegue ser competitiva nesse ambiente? Eu acho que existem alguns caminhos, né? Ela pode ir para um caminho da humildade extrema e falar, cara, não entendo nada, vou botar tudo em ETF, beleza? Eu não gosto de seguir esse caminho, mas é um caminho possível. Existe o caminho da especialização. Eu tenho um amigo que ele se especializou em fundos monativos, fundos imobiliários monativos, né? Que é uma coisa que praticamente não existe mais hoje, que os primeiros fundos imobiliários eles nasciam com uma propriedade só, né? Então tem alguns desses até hoje, né? O Shopping Higienópolis aqui em São Paulo tem um fundo imobiliário que tem uma participação nesse shopping. E como são fundos muito pequenos, que pouca gente analisa, eles acabam ficando às vezes meio largados e ele era o cara que se dedicou a isso. Cara, esse cara entende de fundos monativos melhor do que o Warren Buffett, entendeu? Eu falo isso sem engano. O Warren Buffett é um excelente investidor, é um cara a ser admirado, mas ele fica dentro do círculo de competência dele, né? Ele mesmo fala disso. Sim. Né? Que é basicamente investir em grandes empresas americanas. Beleza. Esse meu amigo, ele focou num nicho do nicho do nicho. Né? Brasil já é um nicho no mercado global, mercado de fundo imobiliário é um nicho ainda, mercado monativo menos ainda, né? Então, a especialização pode ser um caminho para você ter uma vantagem competitiva na mesa, né? Assim, você ser um bom jogador naquilo. Ou contratar um profissional, né? E daí um gestor profissional, um research profissional. Se você não segue nenhum desses caminhos, não vou investir em ETF, não vou me especializar. Não vou contratar um profissional, você está sozinho contra esses caras. Né? Com o cara que se especializa e com o cara que tem times robustos, que gastam dezenas de milhares de dólares por ano só com ferramentas. Né? Boa sorte, né? Achar que vai ganhar, sei lá, se orientando por estrelas. É um mercado competitivo. Essa é a dura realidade. Sim.